Boa tarde, Brasil. Boa tarde, você que me acompanha através desse canal, desse país ou de qualquer parte do mundo. Não importa seu credo, não importa a sua religião. Se você é espírita, católico, evangélico, se você está ligado ou não a um credo religioso, o que importa é que a palavra de Deus ela pode chegar até a tua vida, até a tua casa e até a tua família. Lá em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus abençoe a cada um que é inscrito nesse canal Leão da Tribo de Judá. Que Deus possa estar te abençoando grandemente em Cristo Jesus. Que Deus possa te guardar, guardar a tua casa e guardar a tua família. Meus queridos, hoje é segunda-feira, né? E estamos aqui e dizer que nem o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, tem uma palavra de Deus para o teu coração nesta tarde de segunda-feira. Ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz: vigiai. Amados, a Bíblia diz que nós temos que vigiar em todo o tempo. Vigiar como? Nós temos que vigiar de várias maneiras na nossa vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão. Então, a Bíblia ela é bem clara quando nos manda vigiar. Vigiar em todo sentido, amados. Lá em Isaías capítulo 38, Isaías, Deus mandou o profeta Isaías dar o seguinte recado ao rei Ezequias: põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como já dizia os antigos, para morrer só basta o quê? Tá vivo. Então é preciso que a gente vigie no sentido da nossa vida espiritual com Deus. Lá em Hebreus 9:27 diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então depois que morre, vai aguardar o juízo de Deus, vai aguardar o julgamento de Deus. A questão é: será que eu estou preparado? Será que você está preparado ou preparada? Lá em Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? Para que ninguém tome a tua coroa. O que é que eu tenho que guardar? O que é que você tem que guardar? A palavra de Deus. Aquilo que nós recebemos de Deus, a salvação. Então nós temos que vigiar, amados. Como diz lá em 1 Pedro 5:8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, doido para tragar. Então, num momento de espaço, de brecha, que eu der, que você der, o diabo ele entra. E como diz João, capítulo 10, versículo 10, diz que ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo, ele está preocupado com a minha alma e com a tua alma. Então é preciso vigiar, amados. Vigiar em todo o momento da nossa vida. E às vezes não vigiamos como deveríamos vigiar.
E às vezes não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Porque se nós não vigiarmos, amado, o diabo, ele está em derredor. Mas ele está observando a mim, está observando a você. No momento de deslize, no momento que eu deslizar, que você deslizar, que nós dá uma brecha, abrir uma brecha, o diabo ele entra. E como diz João 10:10, rouba, mata e o quê? Destrói. Porque essa é a função dele. É roubar, matar e o quê? Destruir. Destruir vidas. Destruir pessoas. Tirar pessoas da presença de Deus. Então, queridos, vigiar. Certa feita, Jesus foi com seus discípulos ao monte para orar. E a Bíblia diz que Jesus se apartou deles por alguns metros. E Jesus foi orar só com Deus. E quando Jesus terminou aquela oração com o Pai, a Bíblia diz que quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Será que às vezes não estamos dormindo? Não no mundo físico, mas será que não estamos dormindo no mundo espiritual? Isso é para mim e para você nessa tarde. É para nós nos examinarmos. 1 aos Coríntios diz 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Temos que examinar, temos que vigiar, mano. Temos que se examinarmos se estamos vigiando ou não. Porque Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Aí ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Então eu tenho que vigiar, mas eu também tenho que orar. Porque se eu orar e eu não vigiar, eu não fiz nada. Os dois têm que estar conectados. Vigilância e oração. Então, quando nós olha, amados, para a palavra de Deus, nós vemos que José, ele estava lá no Egito, foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. E José passou 13 anos no Egito, como escravo. Apanhou muitas vezes. Mas ele era um jovem temente a Deus. Era um jovem que estava sempre vigiando. E teve um certo momento que nenhum dos da casa de Potifar estava lá. Só ele e a esposa do Potifar. Porque o Potifar colocou José na casa dele. A tal ponto de José mandar naquela casa quando o seu senhor não estava. Nem a mulher do Potifar mandava. Veja a confiança que Potifar tinha no José. Mas certo dia, meus queridos, a Bíblia diz que nenhum da casa estava lá, só José e a esposa do Potifar. E o que aconteceu? Uma tentação. E a esposa do Potifar, ela se dirigiu até José. Já vinha cobiçando José há muito tempo. Já vinha desejando José há muito tempo. E ela deu em cima de José. Na linguagem de hoje. Ela deu em cima dele. Mas José, ele era o quê? Um jovem vigilante que estava sempre vigiando, temente a Deus. E José recusou a proposta da mulher de Potifar de se deitar com ela.
Ela disse, deixa-te comigo. Isso, amado, é um exemplo para mim e para você. Para quem é temente a Deus e se desvia do mal e vigia. José certamente era um jovem que estava sempre não só vigiando, mas estava o quê? Orando, buscando a Deus. A Bíblia diz que Daniel, amados, orava 3 vezes ao dia. Isso é um sinal de vigilância. E aquela mulher, ela tentou, usada pelo inimigo. E José rejeitou. E José superou aquela tentação, não cedeu àquela tentação, porque ele estava vigilando. E a mulher do Potifar deu um grito para acusá-lo, para difamá-lo de algo que ele não fez. Mas todos conhecem a história de José, né? Deus era com ele. José disse que passou para governador do Egito, mas ele não cedeu àquela tentação. Aí quando nós olhamos para Davi, Davi estava no palácio no tempo da guerra. E aí, meus queridos, os reis, no tempo da guerra, os reis, eles tinham que estar na guerra. Eles tinham que estar lá no meio da batalha. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava no palácio descansando. Ei, meus amados, é no descanso que o inimigo das nossas almas, ele está observando. Como é no descanso? Às vezes estamos descansando. Às vezes não estamos orando como deveríamos orar. Às vezes não estamos lendo a palavra de Deus como deveríamos ler. Às vezes não estamos buscando a Deus como deveríamos buscarmos. E estamos descansando muitas vezes no sofá da nossa casa, no quarto, na sala. Estamos distraídos muitas vezes numa TV, perdendo tempo. Em vez de a gente estar orando e lendo a palavra de Deus, se enchendo da presença de Deus, estamos descansando. E aí, aonde o inimigo vê e lança a tentação, amado. Aí vai lançar a tentação para mim e para você. E o que aconteceu? A mulher de Urias, que era um soldado do exército de Davi, estava na batalha. Estava lutando, estava guerreando. E a mulher de Urias estava no muro tomando banho. Uma coisa também que a mulher de Urias, ela não vigiou. É o que nós vemos, mano. Muitas vezes na rua, numa praça, quando abrimos a porta da nossa casa, nós se deparamos com o pecado. Mas o Davi estava descansando no palácio. E ele viu a mulher de Urias tomando banho. Aquilo foi uma tentação. Mas ele estava descansando. Ele não estava vigiando. E aí a Bíblia diz que ele olhou para a mulher que estava tomando banho, olhou para ela, cobiçou e desejou ela. E mandou chamar ela. Deitou-se com ela e engravidou a mulher de Urias. E aí nós vemos o preço, amado. Davi pagou um preço. Com essa falta de vigilância. Por isso, amado, a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios 16, vigiai. E aí o preço foi alto. E Davi pagou. O pecado tem consequências. Deus perdoa o pecado? Deus perdoa. Lá no Salmo 51, Davi, ele se arrependeu. Porque Davi não queria perder a coroa. Porque Davi, ele queria perder a coroa, mas não queria perder o Espírito Santo de Deus. Ele não queria perder a presença de Deus na vida dele.
Já outro que não vigiou foi o Saul. O Saul foi outro que não vigiou, amados. Lá no 1 Samuel capítulo 15, Deus manda o profeta Samuel dizer ao rei Saul que ele destruísse todos os amalequitas, destruísse todos os animais, as crianças de peito e os reis que era contra Israel. Saul não executou o que Deus mandou. Ou seja, ele não vigiou. Como às vezes não vigiamos. Como Deus diz em sua palavra. A Bíblia diz, amado, para nós fugir da aparência do mal. Mas às vezes estamos em cantos e em locais. Não estamos fazendo nada. Mas dependendo do lugar que estamos, alguém pode nos acusar de algo que não estamos fazendo. E aí, meus queridos, o Saul, ele não destruiu os amalequitas todos, e ainda não executou como deveria executar as ordens de Deus. Ele não vigiou. Então, ele perdeu o reinado. Ele perdeu a presença de Deus. Porque Saul estava preocupado mais em não perder a coroa. Já Davi estava preocupado em não perder a presença de Deus. Essa foi a diferença entre Davi e Saul por não vigiarem. Então é preciso, querido, que eu e você venhamos vigiar. Estar atentos. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir, que é o diabo. João 10:10. Por isso que aqui diz, vigiai. Estai firme na fé. Querido, a Bíblia diz em Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Então, quando nós estamos na palavra, lendo a palavra, comendo da palavra, se fortalecendo com a palavra de Deus, nós estamos firmes na fé. E cada vez que a pessoa vai se aprofundando na Bíblia, lendo a Bíblia, tendo prazer em ler a Bíblia, ela vai crescendo em estatura na fé. Estais firme na fé. Amado, é necessário que a nossa fé, que a gente venha estar firme na fé. Na Hebreus capítulo 10, versículo 38, Hebreus 10, 38 diz: todavia o meu justo viverá da fé. Então a pessoa ela vive da fé. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todavia o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus que fala. Mas eu te digo, amado, quem está firme na fé não recua. Não recua de uma batalha. Quem está firme na fé não recua diante de uma tempestade, diante de uma adversidade. Não, de forma nenhuma, não recua, amado. Jamais recua. Quando o gigante Golias se apresentou para lutar com o exército de Israel, passou várias semanas, vários dias, afrontando ali o exército de Israel. A Bíblia diz que o coração dos israelitas e o coração de Saul estavam desfalecendo. E aí Davi se apresenta e diz, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse circunciso. Seu servo irá e pelejará contra ele. Enquanto Saul e o exército de Israel estava recuando diante dos gigantes, com medo, Davi não estava recuando. Davi se apresentou para lutar e guerrear. E como
Matou aquele gigante. Matou o gigante Golias. Por quê? Porque ele tinha fé. Porque a fé de Davi estava firme em Deus. Davi era um homem sanguinário, vivia em batalhas. E Davi era um homem também de oração. É bom lembrar disso. Quem está orando está firme. Quem está orando está de pé. Quem está orando está firme na fé. A fé de quem ora é uma fé firme, é uma fé grande, é uma fé inabalável. Então, meus queridos, estai firme na fé. É preciso, amado. É preciso que eu e você estejamos firmes na fé. Não temos que desistir da fé. Não temos que desistir da fé de forma nenhuma, amado. Temos que permanecer na fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a convicção das coisas que não se veem. Então, não basta só vigiar, mano. Mas tem que estar firme na fé. Tem que estar com Deus. Tem que estar junto com Deus. Firme na fé. Portai-vos varonilmente. Então é isso. Sedes corajosos. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Quem é um corajoso? É aquele que não desiste de uma batalha. É aquele que enfrenta uma luta e não desiste. É aquele que não joga a toalha. Portai varonilmente. Seja corajoso. E fortalecei-vos. E fortalecei-vos. Aonde é que nós se fortalecemos? Na palavra de Deus. Olha o que é que diz. Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, é se fortalecer no Senhor, é se fortalecer na palavra. A palavra é que nos fortalece. A palavra é que nos dá ânimo. A palavra é que nos dá força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, amados, fortalecei-vos. Portai varonilmente. Sejam corajosos. Fortalecei-vos. Se fortaleçam em Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus.